pessoal, que Deus abençoe vocês, graça e paz. Eu me chamo João Paulo Fonseca e vou apresentar mais um material de estudo. É isso mesmo, chegou a hora do nosso tradicional review de materiais de estudo. Hoje eu quero apresentar um livro que eu comprei assim que lançou, né? Assim que a editora lançou esse livro, eu fiz questão de comprar porque na época que esse livro foi lançado, a gente não tinha tantos materiais que falavam do arminianismo, né? Então eu procurei, assim, por muito tempo, materiais um pouco mais abrangentes para entender melhor a essência do arminianismo, tanto historicamente falando, como também a teologia arminiana. Então esse material aqui é um material 3 em 1, tá? Ele aborda tanto a história do arminianismo, como também ele aborda a teologia arminiana e ele faz uma exegese no final, mostrando textos que comprovam ou que defendem, né, a teologia arminiana. Então, vamos conhecer esse material publicado aí pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, material que foi escrito pelo pastor Silas Daniel. É um material relativamente com bastante conteúdo, então a gente vai estar lendo aqui algumas informações. Nos últimos 400 anos, o cristianismo de vertente protestante evangélica foi dividido em dois grandes grupos soterológicos, calvinistas e arminianos. No Brasil, enquanto o calvinismo estava bem servido de livros sobre suas doutrinas, poucos títulos foram publicados sobre o arminianismo, apesar de grande parte da igreja evangélica brasileira ser de matriz arminiana. Então essa obra ela veio para cobrir esta importante lacuna e o faz de forma ampla e profunda. Então ele dividiu aqui em 3 partes: história, teologia e exegese. O Silas Daniel ele vai dar um panorama muito bom com relação ao arminianismo. É um livro aí de mais de 600 páginas, tá? E capa brochura. Então a CPAD publicou esse material em 2017. Eu comprei ele em 2017 também, né? Comprei no comecinho de 2017, 20/5, e já fiz a leitura, já estudei bastante e até hoje eu uso para consultas, porque é um material que traz assim bastante informação sobre o arminianismo. Se você quer um livro que agrega tanto a história como a teologia e a exegese do arminianismo, eu te recomendo Arminianismo, a Mecânica da Salvação, uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana. Temos aqui uma folha de rosto, né? 2 na verdade. Em seguida a gente tem a ficha catalográfica do lado esquerdo e o sumário do lado direito. Então aqui ele começa com os prolegômenos, né? O que é mecânica da salvação. Aí depois ele vai entrar na história. O que seria a história? A história de toda a discussão com relação à doutrina da salvação. É uma discussão atual, né? Começou há pouco tempo? Não, é uma discussão que começou lá no tempo de Agostinho, por volta do século VI, né? Então, é interessante, né, que essa discussão começou lá e perdura até hoje, né? E eu creio que essa discussão só vai acabar quando Jesus voltar, né? Então, aqui ele vai abordar a parte histórica na primeira parte, né? A mecânica da salvação na patrística pré-Agostinho, a mecânica da salvação em Agostinho antes e depois do debate com Pelágio, ou seja, primeiro ele vai falar da mecânica da salvação no período dos pais da igreja, então ele vai dar provas históricas, ele vai trazer relatos históricos, e aí ele vai trazer também aqui a discussão, onde começou de fato isso, que foi a discussão entre Agostinho e Pelágio, e aí ele vai trazer depois aqui a mecânica da salvação depois da discussão entre os dois, a mecânica da salvação também no período da Idade Média, a mecânica da salvação na Baixa Idade Média, a mecânica da salvação com Lutero Velho, com Lutero Jovem e Lutero Velho, e depois com Felipe Melanchthon e o luteranismo posterior, os arminianos nos primórdios da Reforma e sua influência sobre a geração arminiana. Ele vai falar a respeito dos debates entre protestantes monergistas e sinergistas. Aí ele vem falando de Armínio e John Wesley, que foi aí um grande divulgador
e também expositor do arminianismo após o próprio Jacó Armínio. A segunda parte vai abordar a teologia propriamente dita: pecado original, depravação total, graça preveniente, o livre-arbítrio, a presciência e a soberania de Deus, eleição condicional e predestinação, expiação ilimitada ou universal qualificada, segurança em Cristo, tendências decorrentes de uma má interpretação da mecânica da salvação, a popularização do semi-pelagianismo, a ausência de ensino arminiano. Então ele vai abordar isso também. Terceiro ponto, ou a terceira parte desse livro, ele vai fazer uma exegese de alguns textos primordiais para a defesa do arminianismo, inclusive textos que os calvinistas usam, né, para tentar rebater a doutrina arminiana. Ele vai fazer aqui uma exegese e depois uma bibliografia. É um livro muito bom, tá? Muito extenso. A gente não vai mostrar todos os detalhes desse livro, mas eu quero chamar atenção para alguns pontos que eu achei interessante, tá? Ele vem aqui primeiro com um prefácio do próprio Silas Daniel, os prolegômenos, né? O que é mecânica da salvação? Então ele vai abordar aqui algumas informações preliminares sobre o estudo. Vocês percebem que a letra é bem confortável para a leitura. E aí a gente vai entrar na primeira parte, que é a parte da história. Então ele vai começar abordando muitos temas. Ele vai voltar na parte histórica, mostrando quando começou a discussão do arminianismo. A discussão do arminianismo não, quando começou a discussão sobre a parte da soteriologia, principalmente com Agostinho e Pelágio. Mas ele vai abordar aqui alguns pensamentos dos pais da igreja antes de Agostinho. Então ele vai mostrar aqui tanto os pais gregos como os pais latinos e a posição teológica de cada um deles. Então ele vai buscar outros livros que trazem esses relatos dos pais da igreja sobre a doutrina da salvação. E ele, é claro, que vai abordar que muitos tinham um pensamento que hoje nós chamamos de sinergismo, né? Inclusive algumas declarações sobre livre-arbítrio, expiação, graça irresistível e eleição. Ele vai trazer aí vários relatos históricos. Então ele vai abordar de uma forma muito interessante, trazendo aí palavras de Tertuliano, palavras de outros pais da igreja, aí no início da igreja primitiva, sobre a soteriologia, a mecânica da salvação. Ao final de cada capítulo, ele também vai trazer algumas notas, tá? Esclarecendo algumas dúvidas que talvez ficaram durante o livro, tá? Então, ao final de cada capítulo, aqui a gente encerra o capítulo de número 1. Acabei pulando a folha aqui. E entramos então no capítulo 2, a mecânica da salvação em Agostinho, antes e depois do debate com Pelágio. Então a gente vai entrar no período que surgiu aí uma heresia chamada pelagianismo, que considerava que o homem não era depravado. E ainda mais para frente, um pouquinho, surgiu também o que chamamos de semi-pelagianismo, que considerava que o homem era parcialmente depravado. Então tudo isso acabou ocasionando uma discussão. Então ele vai mostrar o pensamento de Agostinho, refutando essa heresia, só que ele vai mostrar que Agostinho acabou indo para um exagero, né? Já que Pelágio exagerou na questão do pecado, na questão até do livre-arbítrio, ele vai mostrar que Agostinho também exagerou na sua posição. Então eram dois extremos que nós consideramos como exageros, né? Pelo menos aqui nesse livro é considerado como dois exageros, talvez, embora a posição de Agostinho com relação ao pecado original é uma posição correta. De fato, o arminianismo defende a depravação total do homem, e o homem é totalmente inapto para dizer sim a Jesus Cristo. Então o homem não consegue se salvar por conta própria, é necessário a ação de Deus por meio da graça, e é isso que mais para frente ele vai explicar. Então aqui nós temos algumas diferenças entre a mecânica da salvação de Agostinho e de Calvino. Então ele vai trazer aqui também a diferença, ou aquilo que os dois pensavam de forma iguais, né?
Então é um capítulo bem interessante, né? O capítulo 3 vai abordar a mecânica da salvação pós-Agostinho e alta Idade Média. Lembrando que depois de Agostinho, essa discussão não foi tão assim fervorosa, vamos dizer assim. É lógico que havia alguns que defendiam, inclusive os pensamentos de Pelágio, as ideias de Pelágio, elas permaneceram na igreja por muito tempo, né? Mas nós tivemos alguns sínodos, mas a gente não teve assim uma discussão tão acalorada como no tempo de Agostinho e de Pelágio. Mas ele vai abordar aqui citando alguns bispos, o pensamento de cada um, alguns teólogos no tempo. Olha só, ano 587. Então ele vai buscar na história a mecânica da salvação. Já vai abordar aqui a alta Idade Média, chegando aí no ano 700, 800. Então olha só, um livro muito histórico também, que aborda de uma forma bem interessante a mecânica da salvação. Então, capítulo 4, a mecânica da salvação na Baixa Idade Média. Então, da mesma forma, ele vai abordar as duas fases distintas de agostinianismo rígido, reacionário no final da Idade Média. Então, ele vai abordar aqui os pensamentos que surgiram também com relação à doutrina da salvação, com relação ao livre-arbítrio, com relação ao pecado. Então ele vai abordar tudo isso aqui, olha só, no ano 1050 mais ou menos ali, na alta Idade Média, né? Aliás, na Baixa Idade Média, citando relatos históricos, inclusive também citando aqui outras correntes de pensamento com relação à mecânica da salvação nesse período. Então aqui nós já chegamos à mecânica da salvação no Lutero jovem e velho, em Philippe Melanchthon e no luteranismo posterior. Então aqui a gente vai entrar já no período da Reforma Protestante, tá? No início da Reforma Protestante, lá pelo ano 1500, finalzinho do ano 1400, a gente vai entrar nos pensamentos aqui, tanto de Lutero quando era jovem, velho. Então o autor vai mostrar que o Lutero jovem tinha um pensamento com relação a tudo isso. Mas o Lutero velho mudou de opinião em algumas coisas. Então, o Silas Daniel vai apresentar isso, fatos históricos, inclusive sobre aquele que também caminhou com ele, o Philippe Melanchthon. E ele vai mostrar aqui, de uma forma extraordinária, tudo aquilo que aconteceu nesse período com relação ao pensamento da mecânica da salvação, os exageros iniciais de Lutero. E depois ele vai mostrar que o Lutero velho, ele já tem um pensamento diferente com relação a isso. Eu achei muito interessante a abordagem que ele faz, citando outros autores também, e abordando de uma forma muito séria e, inclusive, de uma forma isenta, tá? Apesar do Silas Daniel ser arminiano, mas nessa parte histórica ele vai ser muito fiel e também muito honesto nos seus relatos. Então você, calvinista, que quer conhecer também o arminianismo de uma forma honesta, historicamente falando, está aqui o livro do Silas Daniel, o Lutero Velho e sua tolerância ao arminianismo de Melanchthon. Evidentemente que Armínio ele surgiu depois de Melanchthon, mas Melanchthon ele tinha um pensamento sinergista com relação à doutrina da salvação. Então é interessante. Inclusive ele vai falar mais para frente do luteranismo posterior, tudo aquilo que aconteceu após a morte de Martim Lutero. Então, capítulo 6, os arminianos dos primórdios da Reforma e sua influência sobre a geração do século XVII. Então, aqui ele vai dar alguns relatos de pessoas que tinham um pensamento arminiano, entre aspas, um pouquinho antes de Jacó Armínio, inclusive nos primórdios da Reforma na Alemanha, o arminianismo nos primórdios da Reforma Suíça, o arminianismo antes de Armínio na Dinamarca do século XVI. Então ele vai trazer pessoas e teólogos, né, que defendiam algumas posições que o próprio Jacó Armínio iria defender mais para frente, né? Então qual é o objetivo do autor? Mostrar que o arminianismo ou o pensamento arminiano surgiu muito antes de Armínio. Armínio apenas sistematizou e ele demonstra também que arminianismo não tem nada a ver com o pelagianismo e semi-pelagianismo, de uma forma histórica, de uma forma bíblica, mostrando aqui o arminianismo italiano de Armínio. Olha só, ele mostra em vários países, espanhol, francês, na reforma da Holanda, que aí nós vamos chegar onde Armínio iniciou
os seus trabalhos como pastor. Então aqui nós temos o capítulo 7, embates ainda no século XVI entre protestantes, monegistas e sinergistas. Então ele vai trazer aqui os fatos históricos do debate que surgiu já no período de Calvino. Então aqui nós já estamos no período de Calvino, período histórico. Ele vai falar um pouquinho aqui a respeito do pensamento de Calvino. Qual era o objetivo de Calvino? Calvino, ele é um dos reformadores e tentando tirar, né, aquelas contaminações do catolicismo. Ele também aí sistematizou a doutrina da salvação, mas ele também foi para o lado dos exageros, segundo o livro fala. Então surgiram alguns exageros pelo fato dele querer reformar a igreja, já que a igreja ainda estava sofrendo algumas contaminações também do catolicismo, a igreja protestante. Então, nós temos aqui a sistematização de tudo isso com relação ao pensamento de Calvino. O capítulo 8 vai falar de Armínio, os remonstrantes e o vergonhoso sínodo de Dort. Então, ele vai trazer relatos históricos sobre o começo de Jacó Armínio. Na verdade, o Jacó Armínio ele não quis criar um novo pensamento, ele quis reformular o pensamento de Calvino, lembrando que Calvino aqui já tinha falecido. Então ele vai contar historicamente tudo aquilo que aconteceu de uma forma séria, honesta. Infelizmente, muitos calvinistas, não é uma crítica até construtiva, quando eles vão contar a história do sínodo de Dort, inclusive a história de Armínio, eles não são fiéis e não são honestos nos seus relatos. Então aqui a gente tem a honestidade, contando nos mínimos detalhes tudo aquilo que aconteceu. Capítulo 9, nós já vamos entrar na parte de Wesley, a vitória arminiana e o legado do arminianismo para a formação cultural e política do Ocidente. Já aí durante o século XVII, indo para o século XVIII, nós temos John Wesley, que foi um grande sistematizador e expoente do arminianismo. Surgiu aí também o arminianismo wesleyano, que é um pouquinho diferente do arminianismo clássico. Então aqui a gente tem os relatos históricos, tudo aquilo que aconteceu, levando o arminianismo a chegar em outros lugares do mundo e influenciar inúmeras igrejas reformadas, igrejas protestantes, já no século XVIII, indo aí para o século XIX. Segunda parte desse livro vai trazer a teologia propriamente dita. Tá? Então, depois de analisar a parte histórica, nós vamos ir para a parte da teologia e ele vai falar dos 5 pontos do arminianismo. Então, primeiro ele vai dar uma explicação teológica do pecado original. O arminianismo crê que, de fato, existe uma depravação total. Então, ele vai trazer as teorias com relação a isso de uma forma muito honesta, inclusive o pensamento calvinista, inclusive o pensamento de Pelágio com relação ao pecado original, e vai dar a diferença entre ambas as correntes teológicas. Inclusive, ele vai trazer a teoria arminiana wesleyana com relação ao pecado original e também a teoria da depravação total no arminianismo clássico, e vai abordar todos os temas, todos os pensamentos teológicos, chegando aí também a uma posição que ele defende. Então, depois de falar do pecado original, ele entra na depravação total, que é o segundo capítulo aqui da teologia, mostrando que de fato todos pecaram e ninguém por si só consegue a salvação, e não há ninguém que seja, parcialmente pecador. Não, a depravação é total. Ele explica por que a depravação é total e traz uma explicação interessante com relação a isso. Capítulo 3, graça preveniente. Já que o homem é depravado, só a graça de Deus, só a ação da graça pode levar o homem a crer. Tá? Então, pela graça somos salvos mediante a fé. Então, ele vai explicar o conceito da graça preveniente e tudo aquilo que a Bíblia fala com relação a essa graça, mostrando o pensamento arminiano com relação à graça e deixando claro que a graça pode de fato ser resistida. Então, ele vai mostrar tudo isso nesse capítulo, colocando alguns pensamentos de teólogos arminianos também, faz um pouquinho de exegese também. Então, graça do começo ao fim. Então, ele vai falar da graça preveniente segundo o pensamento arminiano. Capítulo 4, o livre-arbítrio, a presciência e a soberania de Deus. O livre-arbítrio, a gente precisa entender no arminianismo, não é que a gente também tem livre-arbítrio
para usar a hora que a gente quiser. Não é assim que funciona com relação à salvação. Há uma interpretação errônea com relação ao livre-arbítrio que o arminianismo prega. Só a graça preveniente pode liberar ou pode agir sobre o livre-arbítrio, já que lá na depravação total o Silas Daniel explica que o livre-arbítrio foi totalmente corrompido, foi totalmente afetado pelo pecado. Então, tendenciosamente falando, o homem ele vai escolher virar as costas para Deus, vai escolher não obedecer a Deus. Então, só a graça preveniente pode agir no livre-arbítrio, levando o homem a escolher a Deus, tá? Então, só através da ação de Deus para que o homem possa escolher a Deus. É o pensamento arminiano, tá bom? Com relação a isso. Então, ele vai falar a respeito do livre-arbítrio, mais a presciência de Deus e a soberania de Deus. Então, as três coisas existem no arminianismo. Então, é isso que ele vai explicar nessa parte. O capítulo 5, ele vai falar da eleição condicional e predestinação. Existe eleição e existe predestinação no arminianismo, porém não é igual à eleição e predestinação do calvinismo, porque a eleição é condicional. Tá? No calvinismo ela é incondicional, então ele vai explicar tudo isso, dando diferenciações com relação ao pensamento arminiano da eleição condicional e predestinação. Ele vai mostrar isso nesse capítulo. O capítulo 6 ele vai falar da expiação limitada, ilimitada ou universal qualificada. No calvinismo, a eleição é limitada, só os eleitos. Aqui ele vai explicar que a eleição é ilimitada, ou seja, Jesus morreu por todos. Há alguns pensadores ou teólogos calvinistas que defendem a eleição ilimitada, como por exemplo Millard Erickson, mas a maioria dos calvinistas creem na expiação limitada somente para aqueles que são eleitos. Como a eleição no arminianismo é condicional, né? Como eu disse, né, a graça preveniente atua, levando o homem a crer, então a expiação automaticamente será ilimitada, a expiação de Cristo na cruz. Então ele explica de uma forma bem concreta. Capítulo 7, a segurança em Cristo. Então, ele vai explicar, até esbarrei na câmera aqui, perdão. Ele vai explicar da seguinte maneira. A segurança em Cristo, ou seja, a perseverança dos santos no calvinismo, ela é totalmente diferente entre arminianismo e calvinismo. Mas a gente precisa entender que não é que o crente, né, uma hora ele está salvo, uma hora ele não está salvo, é aquele negócio de bem me quer, mal me quer, que muito calvinista fala. Então, ele vai explicar que não é assim que funciona. Ele vai dar o pensamento de Armínio. Aliás, Armínio ele deixou assim meio vago, né? Inclusive tem arminianos que não crê que um cristão pode perder a salvação, mas ele atesta que a palavra de Deus nos dá total segurança em Cristo, porém ela é condicional. Tá? Ele vai explicar isso dentro do pensamento arminiano, que a segurança em Cristo ela também é condicional, embora Cristo nos sustenta, e como a gente entende que nada pode nos afastar do amor de Deus. Mas é claro que há todo um processo que o próprio Espírito Santo nos ajuda, nos condicionando aí a essa segurança em Cristo. Tendências decorrentes de uma má compreensão da mecânica da salvação. Então ele vai explicar que existem inúmeros pensamentos que surgiram, e muitas pessoas acham que surgiram do arminianismo, mas ele vai mostrar que não surgiram do arminianismo, não tem nada a ver com o arminianismo. Então ele vai mostrar isso aqui e as diferenças sutis que existem quanto a esses pensamentos que muitas pessoas acham que tem a ver com o arminianismo. Capítulo 9, a popularização do semi-pelagianismo, a ausência do ensino arminiano. Quando as pessoas não entendem de fato como é a doutrina ou o pensamento arminiano, as pessoas caem no semi-pelagianismo. Né? Aquela expressão, dê um passo para Deus que ele vai dar dois a você, é uma expressão semi-pelagiana. Tá? Então ele vai explicar aqui em poucas páginas essa onda que tem surgido aí de crentes que se dizem arminianos, mas na verdade não conhecem o arminianismo. Aí a última parte é uma exegese que ele faz de alguns textos que muitos teólogos calvinistas usam para defender os seus pensamentos ou a sua doutrina, a sua visão soterológica. Então ele vai abordar a visão arminiana nesses textos, refutando aí o que seria ensinado aí no calvinismo.
No final a gente tem uma bibliografia de todos os materiais que ele utilizou para consulta. E aí a gente encerra o conteúdo desse material. Ô Silas Daniel aí. Material excelente, quero parabenizá-lo e parabenizar também a CPAD por ter trazido esse material aqui para a gente. Arminianismo, a mecânica da salvação, uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana, é a nossa indicação de leitura e o review de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aí na descrição a gente vai deixar um link de uma loja parceira para vocês estarem adquirindo esse material. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ativa aí o sininho das notificações. Na descrição tem os canais parceiros, tem todas as informações caso você queira também enviar materiais para a gente apresentar. Tem o nosso grupo no Telegram, nosso grupo no WhatsApp. E se você não segue nossa página no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.